nós começámos por falar aqui sobre como é que nós podemos olhar para as empresas e quais são os instrumentos com que podemos tornar a nossa experiência de criação de valor mais interessante. Foi por isso que criámos esta ideia dos Coffee Talks. Temos tido sucesso pelo país de fora e vocês não se vão sentir defraudados. Já estão? Bom, o que é que nós vamos conversar aqui hoje? Novos modelos de negócio e também estas questões de gestão que tivemos aqui a conversar durante uma parte da tarde. O Gonçalo é diretor de marketing do BCP. O António Manuel Campelo é o responsável por uma comunidade de fundos do CRAU. O Fernando Amaral é dono e é o responsável da Sendis Alidata e a Cláudia Sousa Rodrigues é a diretora-geral da Betocnet, essencialmente contabilidade. Gonçalo, eu vou começar por ti. Novos modelos de negócio, gestão, o que é que a banca pode ajudar aqui? Bem, primeiro, muito boa tarde a todos. Apesar de hoje estar com dress code bastante informal, é sábado. Estás à vontade. Parece que sou o único bancário que estou obrigado a andar de fato e gravata, mas quando olhamos para este painel percebemos que na verdade na banca somos não seja mais por isso eu tiro o irreverentes. casaco, Gonçalo. Exato. Dar-vos e dizer-vos que é um orgulho estar aqui na Benedita, dar um grande abraço ao meu amigo e comendador Samuel, que na verdade é um grande empresário desta terra. Comendador, ele foi dos últimos a receber a comenda. Dizer-vos que nós tivemos o desafio de trazer aqui à Benedita, à Solancijo, a reunião geral anual do BCP e que a nossa equipa saiu daqui absolutamente deliciada e que o meu presidente, a determinada altura, que é um grande inovador de tecnologia, dizia, percebi hoje numa empresa de pedra que somos nós que estamos atrás da idade da pedra, e rimo longamente, porque é um pulmão de tecnologia e de conhecimento. Bem, a todos, muito boa tarde, e dizer-vos que é um gosto estar aqui na Benedita. E parabéns pela iniciativa, porque mobilizar empresários, mobilizar decisores, um sábado à tarde, numa lógica de congresso, numa lógica da Associação Empresarial Positiva, é mesmo um sinal da força da região, e estão mesmo muito de parabéns para todos os organizadores. Bem, como é que nós podemos Gonçalo, ajudar as empresas? só um pormenor. O Gonçalo tem uma vantagem. É que o Gonçalo não é banqueiro apenas. O Gonçalo é empresário. Okay? Bancário. Não, é banqueiro. É banqueiro, já vão perceber porquê. Que ele percebe mesmo disto. É que ele é empresário. E eu já o vi atuar como empresário. E, portanto, estas duas características são muito difíceis de encontrar numa pessoa. E vocês vão perceber isto hoje a partir da apresentação dele. Bem, o Camilo é meu amigo e isso também não me ajuda. Bem, ora bem, eu sou filho e neto de empresários, também sou empresário, portanto sei bem as dificuldades, sei quando é que se paga a Segurança Social, sei quando é que temos que pagar IRC, sei quando é que temos que pagar o IRS dos nossos colaboradores, sei as dificuldades todas do que é ter tesouraria mais apertada e, portanto, estar num banco com o tamanho e a dimensão do BCP e a responsabilidade que o BCP tem na economia portuguesa ajuda muito a partilhar por dentro as dores que temos dos empresários por fora. Como é que nós ajudamos as empresas? Nós temos um balanço que é o espelho do vosso balanço, das vossas contas. Quanto melhores estiverem as vossas contas, melhores estão as nossas contas. O nosso grande objetivo é que as empresas tenham sucesso e que continuem a investir, seja para nós conseguirmos apoiar e colocar crédito, que é o grande desafio que temos hoje, seja para nós conseguirmos ter melhores soluções de tesouraria, depósitos e remuneração de depósitos. O nosso trabalho, e depois vão ver aqui alguns exemplos como o António, não é estar logo no início e dizer nós somos sócios desde o primeiro momento. O nosso trabalho é darmos todos os instrumentos para que as vossas empresas tenham sucesso desde o primeiro momento. Como podem compreender, o que nós fazemos normalmente é apoiar as empresas no seu ciclo de vida. Quando nascem, apoiamos com tesouraria, apoiamos depois a seguir com crédito, quando sentimos algum conforto, normalmente crédito de curto prazo, ou seja, soluções ou com conta corrente, ou com soluções com factoring para desconto das faturas sobre os vossos clientes, ou com farming para pagamento mais acelerado aos vossos fornecedores, e depois avançamos à medida que o tempo vai continuando, para que chegue ao momento, porque normalmente as empresas não nascem, como nasceu aqui a Solancijo, a dizer nós temos aqui 8 naves industriais, 5 projetos do Portugal 2030, mais 2 projetos do PRR, mas as empresas nascem como as pessoas, pequenas, fazem o seu caminho, passam pela sua maturação, seguem esse exercício trazendo mais capital e quando há bons projetos, os bancos, e nós em particular, queremos financiar. E portanto, o que é que nós procuramos? Procuramos, digamos, 4 elementos nos projetos. Primeiro, procuramos gente boa.
e isto é difícil dizer desta forma, mas para ser claro, é o fator mais importante dos projetos. Hoje, nós financiamos os projetos com base na qualidade dos gestores que estão à frente desses projetos. Isso é meio caminho andado. Ter gente boa, honrada, séria, gente que na verdade deu provas na vida, seja como colaborador de outra empresa, seja como professor, seja como mecânico, seja como, digamos, responsável de um restaurante, gente boa. Segundo, precisamos ter projetos equilibrados, ou seja, que apresentem um plano de negócios que seja sustentado, que seja equilibrado e, sobretudo, que seja realista. O meu diretor de crédito tem uma expressão que eu acho que é boa, que também é uma pessoa terra a terra como eu, que diz que eu nunca vi uma imparidade aqui do banco em que o plano de negócios não viesse um brinco. Portanto, vamos ser realistas. E, portanto, acho que é mesmo importante ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. E, portanto, é mesmo preciso ser realista. E depois precisamos de um terceiro elemento, que eu acho que é o elemento mais crítico, que é, os projetos têm que ter boas ideias e têm que ter capacidade de entrega. Ou seja, têm que ter vendas, têm que ter capacidade de sair do seu ecossistema normal, tem que sair do seu concelho, sair depois do seu distrito, depois a seguir sair do país, tem que ter exportadores, tem que ter cliente, que dê valor e que pague aquilo que é o valor justo de cada projeto. E depois, no fim, eu acho que é a parte mais relevante quando nós fechamos a operação, os projetos têm que ter futuro, ou seja, têm que ter escala, porque é muito difícil nós entrarmos num projeto e dizermos a nossa avaliação é que este projeto não vai passar dos 100 mil euros, ou dos 150, ou dos 200, que tem que ter escala. E quando tem escala, nós sentimos-nos mais confortáveis. 2 ou 3, se me permitem, com a humildade e com a juventude que tenho, 2 ou 3 exemplos de coisas que nós gostamos e que nós avaliamos muito positivamente. Quando os projetos nos aparecem com gente boa, com realismo, com cliente e, sobretudo, com escala, quando nos aparecem este tipo de projetos, nós gostamos de ter avaliações cruzadas. Quem são as avaliações cruzadas que nós temos? São ou as garantias mútuas, ou o FEI ou o BEI, portanto, entidades que nos dão garantias que nos permitem não ter que hipotecar a casa do empresário, nem todo o seu património familiar. Não é nada o nosso objetivo. O nosso objetivo não é ser imobiliários, o nosso objetivo é ser banco. Portanto, isso é para nós muitíssimo claro. Segundo, quando nós temos nesses projetos, por exemplo, acesso e avaliação por entidades públicas que normalmente têm fundos europeus. Sejam essas entidades públicas, o IAPMEI, a AICEP, a Agência Nacional de Inovação. Quando os projetos têm este segundo cheque, portanto, segunda avaliação, a nós é mais fácil. Porquê? Porque hoje há muitos fundos europeus, muitos e bastante alargados. Há fundos no PRR que são mais complexos, mas há fundos que ainda agora abriram, na última semana de abril, no Portugal 2030, com 1.000 milhões de euros de incentivos diretos. Portanto, estamos a falar hoje de uma grande miríade de fundos europeus, de apoio ao empresariado e ao investimento, e isso ajuda-nos a nós. Porquê? Imaginem um exemplo, vamos pôr números pequenos para dar toda a gente sentir envolvida. Um projeto de 100 mil euros para construir uma nova unidade industrial, para construir um novo turismo local, para construir um novo projeto agrícola, que ainda hoje vinha aqui a ver e vi aqui um olival absolutamente gigante ao pé da prisão ao pé da Torre Bela. Ao pé da Torre Bela. Portanto, vamos ver as coisas desta forma. Um pequeno projeto com 100 mil euros, se tem 40%, que é o que está agora a fundo perdido neste concurso, 1.000 milhões de euros, 400 mil euros ides receber diretamente a fundo perdido. Portanto, com 40% a fundo perdido, portanto, 100 mil euros, 40 mil euros, peço desculpa, vão receber a fundo perdido. Portanto, que se calhar com 10 mil euros dos sócios que fizeram aquela ideia e que querem levar aquela ideia para a frente, já estamos a falar de que o banco só tem que meter 50%, que são 50 mil euros. Se nós depois nesses 50 mil euros ainda conseguirmos enquadrar com uma garantia do Fundo Europeu de Investimento, ou aqui da Lis Garante ou da Garval, se calhar quando vão olhar para o diretor de crédito ele pensa assim, bem, estes sócios estão a começar um projeto, estão a ampliar esta ideia, mas são 100 mil euros de investimento, mas risco do banco são 20 ou 25 mil euros. 20 ou 25 mil euros é um carro, não é? Ou são 5 cartões de crédito para gente com dinheiro. Portanto, vamos cá ver. Nós aí corremos o risco e pensamos, bem, se tudo correr mal, nós teremos alguns ativos e já veremos como é que vamos fazer. Este tipo de opinião tem que ser dada de uma forma muito pura, porque depois de começarem, e eu acho que é sempre o primeiro projeto que é o mais difícil, os empresários ganham um apetite e um gosto e uma ambição e uma alegria por crescerem.
E, portanto, depois desse projeto de 100 mil euros um dia, é mais fácil aprovar um projeto de 1 milhão de euros do que o primeiro de 100 mil euros em que precisaram dos 40 mil euros do Portugal 2020 ou 2030 agora, e em que precisaram de colocar 10 mil euros de capital próprio, e em que nós colocámos 50 mil euros, mas que na verdade, como tínhamos lá uma garantia, por exemplo, de 50%, só pusemos 25 mil. E depois um dia chegam ao pé de nós e dizem: tenho agora aqui um projeto para ampliar esta fábrica e agora já não quero bem só fazer esta fábrica, quero fazer mais 5 ou 6 ou 7 produtos. E nós aprovamos com muito mais facilidade 1 milhão de euros nesse momento do que aprovamos os primeiros 100 mil. É na experiência, no conhecimento, no dia-a-dia, na capacidade de partilharmos informação, de vos visitarmos. Eu já vim aqui à Solancis meia dúzia de vezes. É nessa capacidade, e a outras empresas, não quero fazer só publicidade ao nosso amigo Samuel, é que trabalho nosso estar próximo das vossas empresas, conhecer-vos, conhecer o vosso negócio e dizer-vos assim: nós encontramos a melhor solução financeira para o vosso projeto. E isso faz-se com trabalho, com proximidade, com o negócio. Outra coisa que nós normalmente vos dizemos é sempre preferível partilhar um bom projeto do que ficar sozinho e ver uma boa ideia não nascer. Portanto, muitas vezes é preciso encontrarem o parceiro certo, encontrarem a pessoa certa, encontrarem o fundo ou o sócio certo, que na verdade diz: eu acredito nesta ideia. E vamos então fazer este trabalho em conjunto. Porque muitas das vezes o que nós percebemos é que boas ideias, bons projetos, boas pessoas, nem sempre são bem-sucedidos, porque às vezes é preciso também boa gestão. E isso ajuda muito, ou seja, ajuda muito terem gente que se sente confortável a olhar para os Excels e para os PowerPoints e a ir vender e a trazer valor aos vossos projetos e a trazer também capital, porque nós não somos um banco de capital. Não é? O nosso trabalho é claro, é ter proximidade, é ter serviço, é ter capacidade de olhar para os vossos projetos como os nossos. E é dizer que quando colocamos dinheiro do Millennium BCP nas vossas contas, o que estamos a dizer é que estamos a ser sócios a prazo. Porquê? Porque estamos lá convosco. O que nós queremos é ser sócios a prazo, mas não muito longo. Portanto, o nosso objetivo é que vocês nos paguem com velocidade e que nós saiamos com conforto dessas operações. E, portanto, nós o que fazemos todos os dias é criar esperança no empresariado para que possam investir com conforto. Eu dou um exemplo, e depois para dar a palavra aos nossos colegas, que é claro: nós teremos agora, durante o mês de junho, mês 6, 3.555 milhões de euros, finalmente, do Banco de Fomento, que o Camilo ia dizendo na última vez que tínhamos, que era um tormento. Nós acreditamos sempre que o Fomento vai dar alguma coisa. Finalmente, vamos ter 3.555 milhões. E invertemos a pirâmide do acesso ao crédito. Ou seja, como é que é o processo normal? Vocês, empresários, heróis da linha da frente, com ideias, com energia, com intensidade, dizem ao vosso gestor de cliente, que é o nosso embaixador na vossa empresa, é a vossa voz dentro do banco, não é a voz do banco dentro da vossa empresa, é a vossa voz dentro do banco. Dizem ao vosso gestor da empresa: olha, eu precisava ter esta operação deste montante, neste prazo, para fazer este projeto. E depois o vosso gestor diz ao diretor comercial da região, diz ao diretor coordenador de toda a área, e depois o diretor coordenador manda para os colegas do risco de crédito, normalmente, neste caso, ou estão em Lisboa ou estão no Porto. Os colegas do risco de crédito pronunciam-se e mandam a aprovação ou a decisão de recusa com um conjunto de limitações. E isto é o processo normal em todos os bancos. E no BCP também era assim. Mas nós mudámos isso. Nós mudámos isso porquê? Porque também com ferramentas como o Vítor aqui mostrou, e dar-lhe um abraço e dizer que o EasyBizy faz o seu caminho, com ferramentas como o Vítor aqui mostrou, nós vemos quais são as empresas onde nós temos apetite de risco de crédito e onde nós sabemos que normalmente aparecem projetos de investimento quando a economia está mais viva. E o que é que nós fazemos? Tomamos com as equipas de risco e de rating e com as equipas centrais a decisão de dizer assim: há aqui 58 mil empresas, que para nós é relevante, é quase um terço da nossa base empresarial, 58 mil empresas onde nós estamos disponíveis a colocar crédito. E além dessas 58 mil empresas, nós dizemos qual é que é o preço, qual é que é o prazo e qual é que é a nossa intensidade de produto. Se é produto de tesouraria ou se é produto de investimento a médio prazo. E com isso, nós mobilizamos as nossas equipas comerciais. E para nós foi uma enorme surpresa, ainda não vos disse os números, mas tinha partilhado com o Camilo e com o António e com o Fernando a última vez que estivemos juntos. Nós conseguimos mobilizar mais de 1.200 empresas e mais de 1.000 milhões de euros de investimento para uma linha que ainda não tem protocolo, não está assinada, não existe,
e está tudo à espera do Banco de Fomento. Nós não estamos à espera. E já dissemos aos empresários, a nossa regra é simples. Ou eles se despacham e colocam cá fora o protocolo em junho, ou em julho nós fazemos com fundos europeus, do Fundo Europeu de Inovação e do Banco Europeu de Investimento, e é a nossa responsabilidade que vamos fazer este financiamento para que vocês investam no segundo semestre e não se atrasem nem mais um dia. E isto que vos estou a dizer aqui hoje não é diferente do que vou dizer também com estes senhores na quarta-feira, no Europarque, em Santa Maria da Feira, com 1.500 empresários, e onde nós temos cá a Presidente Europeia, uma finlandesa, que é a Mariut Falkstedt, do Fundo Europeu de Inovação e de Investimento. Ou seja, o nosso objetivo é simples. Nós temos que também ser catalisadores do investimento. Temos que chegar às empresas em Portugal e desafiá-las a dizer, vamos fazer juntos este caminho. E isto foi num mês, portanto, a nossa ambição é fazer 2.000 milhões de euros de financiamento até ao verão, portanto, é a nossa ambição, é o que está desenhado no plano estratégico do banco, porque nós não podemos continuar à espera. Ou seja, nós não temos país para esperar. Não podemos nem continuar à espera que haja tempos de bonança, nem continuar à espera que o cenário económico seja fantástico, nem continuar à espera que os empresários muitas vezes se decidam, porque é nosso trabalho na banca também ser motor e ser impulsionador, e muitas vezes nós temos um diretor comercial que é o responsável desta praça, que diz ao Gonçalo, o que estás-nos a fazer é desinquietar os gestores para irmos desacomodar os empresários. E é mesmo isso, desinquietar os gestores do banco para irem desacomodar os empresários, porque nós temos muito melhor economia quando a economia está nas nossas mãos. Deixem-me dizer-vos que na função em que eu tenho, recebo estrangeiros todas as semanas. E a maioria deles, o que me dizem é que há sempre um diabo atrás de cada cruz. Dizem-me que o país está muito endividado, dizem-me que a economia não é sofisticada, que temos uma base familiar de empresas que merecia ter um conjunto de operações internacionais, dizem-me que nós temos setores da economia curtos e que na verdade não somos tão internacionalizáveis como gostaríamos, e eu deixo-os terminar, mas custa-me ouvi-los a dizer mal do meu país, revolta-me, e quem me conhece aqui melhor vai percebendo isso, e termino e digo assim, ok, já terminaram, não há? Pronto, já terminaram, ok, então é simples, só tenho uma pergunta para vos fazer, retirando a Irlanda, digam-me um país que nos últimos 10 anos, na Europa inteira, há 28, mesmo com o Reino Unido, tenha tido melhor performance económica, melhor performance industrial, melhor performance de exportações, melhor performance de consolidação de dívida, melhor performance de gestão do que Portugal. E isto para os analistas estrangeiros, cá bem, também avaliar o banco, também tem a mesma opinião sobre o banco, graças a Deus que os mercados já perceberam que não é assim, mas também têm a mesma opinião. E eles ficam mudos porque o que eu lhes digo é simples. Apesar das vossas opiniões, isto é feito por portugueses, com gente de fibra, que na verdade, depois daquilo que foi a crise da Troika, em que percebemos que um Estado falido quase falia um país inteiro, que nós dependíamos de nós próprios. E passámos a Troika com uma enorme desvantagem competitiva para os nossos parceiros. A seguir veio a crise, logo a seguir veio a crise, que para nós também foi um tormento, do Covid. E nós superámos o Covid. Depois veio a crise da inflação, também a superámos. Veio a crise energética, também a superámos. E o que nós dizemos é simples. Quando está nas nossas mãos, nós superamos. Nós passámos 32% de exportações do PIB, mas na altura o PIB eram 168 bilhões de euros, para 53% de exportações do PIB, quando o PIB agora são 210 bilhões de euros. Portanto, nós temos mais país, mais economia, mais rendibilidade, mais prosperidade e muito mais dinheiro, com mais capital nas empresas, quando a decisão está na mão dos empresários e está na mão do setor privado. Portanto, o nosso trabalho no banco é ajudar-vos a fazer isto acontecer. Eu costumo dizer, muitas vezes nestas sessões, que há muitas empresas que precisam e merecem e têm que ter crédito. Nós no Millennium BCP temos 18.000 milhões de euros em crédito concedido às empresas. Mas há ainda mais empresas que têm depósitos e que estão muitíssimo confortáveis, porque nós temos 17.000 milhões de euros de depósitos. Ou seja, se quem tem depósitos tivesse crédito, nós nem precisávamos ter bancos. Portanto, o grande desafio é este. O nosso trabalho na banca é remunerar, apoiar e gerir com segurança e com confiança quem nos confia os seus depósitos e garantir que fazemos crédito com qualidade. Agora, aquilo que vos garanto é que não queremos ver empresários de mão estendida e a pedir aos bancos A, B, C e D, sobretudo aos nossos gestores. O nosso trabalho é diferente. Quando vocês entrarem numa sucursal, numa agência ou num balcão do Millennium BCP, uma coisa eu vos garanto,
já está definido qual é que é o valor de limite de crédito pré-atribuído. A seguir, se precisarem de mais, nós fazemos o circuito de crédito que permite dar realidade a muitos daqueles que são os vossos sonhos. Porque o nosso trabalho é dar realidade àquilo que são as vossas ambições. Nós estamos a fazer a nossa parte. E garanto-vos, não vos faltará do lado do Millennium BCP nem disponibilidade, nem visita, nem proximidade, nem capacidade para vos dizer presente. Estamos cá, vamos fazê-lo juntos. Porque é assim que a economia faz-se avançar e isto faz-se com os nossos, com gente de fazer e não gente de opinião, que é o que eu recebo quase todos os dias no BCP, que têm sempre prognósticos, porque a economia nunca vai ser melhor. Agora, até os camaradas do Banco de Portugal, finalmente, abriram os olhos e perceberam que o PIB vai crescer à séria nos próximos 3 anos, as exportações vão crescer à séria nos próximos 3 anos, o investimento com a formação de capital fixo vai crescer à séria nos próximos 3 anos. Eu não combinei isto com o Gonçalo. Eu já vos tinha dito isto antes. Eu vou terminar. Que o desemprego vai descer, que a inflação não passa dos 2% e que nós somos um país muito melhor do que aquilo que nós próprios achamos deles. Como é que sabem isto? Quando chegam estrangeiros carregados de dinheiro e dizem assim, venho para Portugal para ser feliz, porque isto é o melhor país que eu encontrei. Também encontro desses que descobrem Portugal e dizem, nunca mais daqui saio. Vários. Portanto, deixem-me dizer-vos, vamos aproveitar que nascemos e vivemos no melhor país do mundo para lhe dar qualidade, para nós termos qualidade para as próximas gerações serem portuguesas e não terem que emigrar. É esse o meu grande objetivo. Passa aí ao António, se faz favor. Gonçalo, vou-te pedir para... Eu avisei que ia valer a pena. Ainda não acabamos, ok? Gonçalo, para a próxima não te esqueças dos 3 Cs, ok? A seguir vamos falar dos 3 Cs. Já falamos dos 3 Cs. Ok? António, novos modelos de negócio e, sobretudo, nova gestão, novas lideranças. O que é que nós, por exemplo, no vosso caso, com os fundos, o que é que se pode acrescentar a isto? Qual é a criação de valor que pode acrescentar a este modelo? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite para estarmos aqui. Foi realmente energizante este discurso inicial do Gonçalo. E é verdade, nós temos várias participadas dos nossos fundos que receberam uma cartinha do BCP a pedir um conjunto de documentação muito rapidamente para poder iniciar. Já sei. Mas é mais quase 10% da vossa, do balanço. António, aproxima o microfone. 10% do balanço. Nós vamos colocar 2 mil milhões de euros, é a nossa decisão, e 2 mil milhões de euros é mais 10% do nosso balanço. Dito isto, é menos de metade do que colocámos no Covid. No meio da tempestade, 4.400 milhões de euros. Portanto, estamos confortáveis. Bom, e em relação à questão que me colocou, olhando para aquilo que foi apresentado no painel anterior, pelo Vítor, sobre inteligência artificial, obviamente que os novos modelos de negócio passam muito pela inteligência artificial e pela robótica. Há áreas em que a robótica é essencial, a agricultura, por exemplo, quer dizer, todos nós hoje vamos ao supermercado e pagamos provavelmente 30% mais pelo azeite porque não há mão de obra para apanhar a azeitona em Espanha, não há mão de obra para apanhar a fruta no Oeste, não há mão de obra para apanhar, quer dizer, várias produções um pouco por todo o mundo. E por muito que queiramos trazer os imigrantes nepaleses ou de outras nacionalidades para nos apoiar nessa área, a robótica é uma clara opção de futuro. E a segunda é a inteligência artificial. Nós, na Blue Crow, já usamos a inteligência artificial, temos um sistema de CRM de inteligência artificial que nos permite acompanhar não só os processos de investimento, como os processos de acompanhamento das participadas. Temos um processo de inteligência artificial para criar um atendedor de chamadas quando temos um pico de procura. Os nossos fundos são vendidos, e por isso não temos vendedores ilimitados, temos vendedores limitados. E por isso temos um atendedor automático que nos permite fazer essa capacidade adicional quando não há capacidade humana. Temos um sistema de apoio com o ChatGPT, que alguns de nós usamos, para preparar reuniões, preparar conhecimento. Por exemplo, quando vamos visitar uma empresa e essa empresa tem contas, podemos
e fazemos muitas vezes, entregar o relatório de contas e pedir dados concretos sobre aquela empresa, para saber quais são os indicadores. E a grande mudança, como disse o Vítor e bem, é que esta alteração, esta nova tecnologia, chamamos esta nova revolução industrial, ao contrário das outras, que foram revoluções industriais de mais do que uma geração, é uma revolução industrial que eu acho que vai ser muito mais rápida. Isto é, não só é mais rápida, como a adaptação do mercado de trabalho é muito mais rápida do que antigamente. Aquilo que se dizia antigamente era as pessoas punham um robô numa fábrica, os empregados daquela fábrica iam-se embora para o desemprego. Hoje em dia, se usarmos a inteligência artificial num escritório de advogados ou num escritório de economistas como o nosso, nós não vamos despedir as pessoas, vamos é ter mais eficiência na sua utilização e a capacidade que essas pessoas vão ter de perceber como usar a tecnologia vai ser muito mais rápida. Isto é, não vão ser os nossos filhos que vão usar o ChatGPT, vamos ser nós a usar o ChatGPT nos próximos 5 ou 10 anos. Essa, eu acho, é a grande mudança que vai acontecer nos próximos anos. Em relação aos novos líderes, obviamente que, havendo mais produtividade, os líderes têm que também ser muito mais presentes. Porquê? Porque as características que nós vamos precisar nas equipas do futuro são totalmente diferentes das que temos hoje. Hoje em dia as pessoas controlam-se pelos horários, controlam-se pela permanência no local de trabalho, controlam-se por outras formas diferentes e no futuro vai ter que ser diferente. No futuro vai ser diferente. Porquê? Porque aquilo que nós precisamos das pessoas é diferente da presença física. É uma presença mental, é uma eficiência, é um foco totalmente diferente daquele que é hoje em dia. Hoje em dia precisamos quase que autómatas, na grande parte dos setores industriais e comerciais da economia, e daqui para a frente, com a inteligência artificial, nós temos que ter mais inteligentes que a inteligência artificial, o que significa que temos que ser melhores, temos que saber tirar partido dessas ferramentas. E isso requer foco. E por isso o líder tem que mudar. O líder tem que ser mais humano para contrastar com as máquinas, tem que ser mais presente para contrastar com a necessidade de andar sempre a passear de um lado para o outro, a ir buscar novos mercados, porque os mercados são cada vez... o mercado é cada vez mais pequeno. Quer dizer, o mundo, hoje em dia, é tão ou mais pequeno quase que um bairro era antigamente. António, num dos painéis anteriores, nós percebemos que a região da Benedita tem 70% das empresas que compõem o tecido empresarial têm menos de 20 anos. A vossa experiência com os fundos, com a aquisição de empresas para ajudar a crescer, o que é que poderia trazer, por exemplo, para uma zona como esta, para uma região como esta? Pronto, nós por natureza, procuramos investir fora dos grandes centros urbanos. Temos áreas muito industriais de fundo, temos áreas mais tecnológicas, onde também saímos, por estranho que pareça, de grandes centros urbanos, e a experiência que recebi hoje na Benedita é igual à experiência, por exemplo, que vemos em Monção, onde temos 2 ou 3 projetos altamente tecnológicos, uma vila também pequena, mas que tem conseguido recuperar os seus filhos e os seus netos para tecnologias altamente avançadas. E isso pode aplicar-se um pouco por todo o país. Quer dizer, hoje em dia, estar na Benedita, estar em Monção, estar no Cartaz ou em Faro é quase irrelevante, desde que haja uma estruturação de base daquilo que são as opções governativas da zona, como é óbvio, não é? Nós não podemos fazer fábricas. Eu penso, já não lembro quem terá mencionado isso, que é juntar a industrialização à habitação. Quer dizer, nós não podemos tentar trazer para uma localização tecnologia e emprego se depois não temos sítio para as pessoas viverem, não é? Quer dizer, há às vezes um desfazamento entre aquilo que é a realidade de um empresário e aquilo depois que é a realidade do que é possível na política, que às vezes é totalmente diferente. O empresário é um líder e por isso tem o poder absoluto na sua empresa, e geralmente a política é um bocadinho o equilíbrio entre as várias perspectivas. Mas repare, o Luxemburgo, tirando o facto de estar no centro da Europa, não tem nada a mais do que nós temos. Quer dizer, e hoje em dia, numa economia do conhecimento, uma economia da informação, essa centralidade é totalmente irrelevante. Fernando, o que é que se pode acrescentar a isto? Tu tens uma empresa que faz software também, aliás, 2 empresas, de muito sucesso, deve-se dizer. Como é que estes sistemas de software novos podem ajudar a gestão e as empresas? Nós somos sempre os culpados de tudo, nós e a senhora da limpeza.
Quando alguma coisa de errado acontece, tem sempre a ver com os tipos de informática. O Fernando Amaral comprou a Sandy Gel e Data em plena crise financeira. Não sei se isso diz muito bem acerca de mim, mas é verdade. É? Não sei em se é uma plena coisa crise boa, financeira. mas foi. É verdade. Eu tenho uma visão, até para ser um bocadinho diferente, senão estamos aqui todos a dizer o mesmo. Eu cheguei hoje, e estou assim um pouco lento, porque eu cheguei de uma viagem, eu cheguei de Moçambique, voei ontem às 11 da noite. Eu vi as imagens no Facebook. Aterrei hoje às 9 da manhã, que normalmente eu não faço isso. Eu no Facebook gosto de ter 15 dias de desfazamento, que é para a minha concorrência, não sei onde é que eu ando. Fora as imagens que ele mandou da passeata. Tirando isso. Há uma parte de tudo isto que nós estamos aqui a falar que nós os damos a operacionalizar. E nós estamos a falar de inteligência artificial, mas não vai ser muito diferente do que foi a introdução do telemóvel ou do que foi a introdução da internet. Porque quando a gente diz que a inteligência artificial vai ser qualquer coisa que vai acontecer numa geração, se calhar a internet teve muito mais impacto do que aquilo que a inteligência artificial, porque a inteligência artificial, preciso não esquecer, é um bebê. Portanto, é uma coisa que a gente faz perguntas, diz coisas muito giras, mas também diz coisas muito estúpidas. E se a gente voltar a repetir a mesma pergunta e se disser que não concorda com aquilo, já dá outra resposta completamente diferente daquela que disse primeiro. E, portanto, é algo que deve ser usado com alguma moderação. Agora, como falava há bocadinho ali o Gonçalo, já há modelos, já há coisas que podem ser feitas que substituem algum trabalho humano, mas que é preciso ter cuidado. E é preciso ter algum cuidado, porquê? A primeira coisa, e todos nós, eu gosto de dizer coisas polémicas, é que todos nós parecemos inteligentes a utilizar a inteligência artificial. Qualquer apresentação é bonita, é agradável, é bem feita, é bem estruturada e a pessoa menos capaz do planeta é capaz de fazer uma apresentação fantástica com o uso de inteligência artificial. O que quer dizer que nos nivela a todos um bocadinho por cima, o que pode ser perigoso. Uma primeira questão. Uma segunda questão é a geografia. Nós estamos aqui a falar, estamos na Europa, mas se nós formos para a África, se nós formos... e às vezes a gente, por exemplo, olha para a África de uma forma um bocadinho desplicente. A Nigéria tem, salvo erro, 50% da população da Europa toda. É a primeira vez na história da humanidade que a Europa não é o centro do mundo. Se nós dividirmos o mundo em dois, não tanto como o Tratado de Tordesilhas, mas pelo Oriente e pelo Ocidente, o Oriente funciona todo muito bem, sem precisar de nós. Se hoje tivesse que haver naus, elas vinham do Oriente para o Ocidente. Porque o negócio, se falarmos, se agarrarmos na China e na Índia, estes dois juntos fazem a parte mais importante, salvo erro, 33% da população do mundo. E, portanto, todos nós aqui estamos a falar, ao final do dia, euros de dinheiro. É preciso não esquecer que grande parte das coisas que nós importamos, ou para onde exportamos, um dos países é a China, que não está na Europa. E, portanto, para quem já teve o privilégio de ir a Beijing, de ir a Pequim, nós chegamos a um hotel de 5 estrelas, já me aconteceu ter 12 pessoas na recepção, dizer no meu inglês macarrónico good morning, e estarem 12 pessoas a olhar para mim sem fazer puta ideia do que eu disse. Quando chegarem ao hotel a Pequim, peçam o cartão, que normalmente está na recepção do hotel, que está em chinês, a morada do hotel, porque a probabilidade de sairmos do hotel e voltarmos àquele mesmo hotel naquele dia é baixa. Porque em Pequim ninguém fala inglês. Portanto, é bom que levem o cartãozinho, porque aquele cartãozinho é o vosso passo da vida. É para voltarem à cama, para voltarem à mala, para voltarem a Portugal, porque sem aquele cartão vocês vão se transformar nos primeiros mendigos europeus. Deve haver alguns, eu acredito que há muitos europeus em Pequim que andam perdidos ainda hoje há 6 meses a tentar sair de Pequim. E, portanto, dito isto, quando olharmos para todas estas coisas, estamos aqui a falar, mas numa perspectiva mais global, planetária, esta realidade que nós temos na Europa não é a mesma realidade que nós temos noutros continentes e noutras geografias. E cada vez mais, eu estou a dizer isto, nós no Sendis Group, nós o ano passado tivemos projetos em 94 países, temos um produto, por exemplo, que é o Sendis Explorer, que está em 27 línguas,
isto é muito interessante dizer, é muito giro, mas depois não vou repetir outra vez em relação à China e outras geografias. O passar um semáforo ou uma passadeira em Tóquio também é uma aventura extremamente engraçada. E estes países vivem com realidades completamente diferentes. Eu estive em Taj Mahal e fui a uma loja que eles fazem lá naquele mármore granítico com pedras semi-preciosas. Usam a mesma técnica em algumas pedras para fazer, por exemplo, suportes para mesas que utilizaram no Taj Mahal, que é uma operação falhada. Não sei se sabem, o Taj Mahal foi construído por um rei para a terceira mulher, portanto, não para a primeira nem para a segunda, e depois de ser construído, mandou cortar as mãos dos artesãos. Portanto, ele não queria internacionalizar aquele projeto. E eles fazem, cá fora, em lojas, coisas pequeninas, suportes para copos, para pratos, para mesas. E na Índia, estamos a falar na Índia, eu comprei lá um suporte idêntico a esta mesa que aqui está à frente. Por acaso não deixo-me lembrando é que tenho isso, que foi uma coisa, realmente uma compra fantástica, que nem sei onde é que está. E entregaram-me em casa, em Lisboa, no escritório de Lisboa, na 5 de outubro, que eu recebi gratuitamente, porque o governo da Índia suporta todos os custos, mesmo a pequenos artesãos, a empresas familiares, e às vezes nós falamos de empresas familiares, a BMW, a Peugeot, há muitas empresas no mundo que são empresas familiares. Eles entregam no mundo, em qualquer parte do planeta, gratuito, suportado pelo governo indiano. Portanto, nós compramos o que compramos e se trouxermos, tem aquele custo, custa 1000, mas se sermos para entregar em Portugal também custa 1000, não custa nem mais um cêntimo. E, portanto, estas economias são economias que vão estar a competir connosco no futuro e que é uma dificuldade, quando nós falamos em atividades principalmente produtivas, são sérios candidatos. Indo aqui ao centro, e eu estou-me a alongar imenso que é para me vingar do Gonçalo, não é? Ele teve tanto tempo a falar que agora tenho que me vingar. Indo agora à parte das tecnologias, onde é que nós ajudamos? Nós este ano, curiosamente, fazemos 40 anos e não vou ter o cliente, também não é relevante, mas é um cliente ali em Orem, um dia destes dizia-me que possivelmente nós não tínhamos pedalada. Não é difícil. Não, em Orem há muitos. Se eu dissesse quanto é que eles faturam, é que se calhar sabiam que era. Mas diziam que a gente se calhar não tinha pedalada, porque são nossos clientes há 30 anos e que nós não temos pedalada para nos mantermos lá enquanto fornecedores de sistemas. E eu aceitei esse desafio e dizia uma coisa muito simples, que é, se calhar, é uma pessoa com quem eu tenho confiança, obviamente, para poder dizer isto, se calhar tu é que não tens pedalada para trabalhar connosco. Porque em 40 anos, as tecnologias com que nós começamos a trabalhar são completamente diferentes. Os desafios que nós temos hoje não têm nada a ver com aquilo que era há 40 anos atrás. E as empresas, todos nós, se olharmos para a nossa atividade, mudamos. Até porque as pessoas que nós hoje temos a trabalhar não são aquelas que nós tínhamos há 40 anos atrás. São pessoas novas, com tecnologias novas, com coisas novas. E, portanto, as empresas podem ter 40 anos, mas têm que se ajustar a uma nova realidade. E aqui sim vem a grande dificuldade, que é, por vezes, nós temos um sistema a trabalhar na organização, só que ele está parametrizado e está a funcionar como foi parametrizado há 20, 30, 15 anos atrás. E aquilo foi feito, ou foi definido, para uma determinada realidade. E hoje a realidade é outra. A questão da inteligência artificial é um ponto, a questão da mobilidade é outro ponto, a questão de nós cada vez mais termos que fazer... Há tempos pediram-me na Câmara Municipal da Sertã para eu mostrar o segredo do meu sucesso. E ele veio uma fotografia com o segredo do meu sucesso. Conta quilómetros do carro. E tinha lá o número de quilómetros. Esse é o segredo do meu sucesso. É correr, é andar atrás das coisas. Por muito a inteligência artificial nos vai fazer, não sei se é correr mais, se é correr menos, se calhar é correr com mais qualidade, mas é de igual modo andarmos atrás das coisas. E depois é preciso não esquecer um fator que ambos os dois, como dizem os políticos, falaram, que é a questão das pessoas. As pessoas não vão ser dispensáveis, as pessoas vão ser cada vez mais importantes. As pessoas hoje são muito mais importantes do que eram há 20 anos atrás. Precisamente aquilo que o António dizia há bocadinho, hoje em dia o foco tem que ser muito maior.
a qualidade das pessoas tem que ser muito superior. Pode não ser importante onde é que elas estão fisicamente, tem que haver outro tipo de controle. O controle pode não ser o horário, mas... O trabalho feito, a produtividade, o resultado, o valor criado. Eu tenho um amigo meu que um dia destes, que isto é uma realidade que isto não fala nas conferências, não fala nestas coisas, numa das Big Five, dizia um dia destes que tinha colaboradores que ele tinha a certeza absoluta que estavam em casa a trabalhar para a concorrência. E isto também acontece, que é, quem trabalha mal no escritório não trabalha bem em casa, de certeza absoluta. Ou nas empresas. Quem trabalha mal no escritório, nas empresas, não trabalha bem em casa, de certeza absoluta. Uma pessoa desorganizada no escritório, na empresa, não é uma pessoa organizada em casa. E, portanto, quando a gente fala nestes modelos híbridos e de teletrabalho, a minha perspectiva é sempre nenhum. Depende das pessoas, depende da atividade. Nós temos técnicos de hardware. Eu não vou pôr uma bancada, um mecânico de um carro. Eu não vou pôr um mecânico de um carro a trabalhar em casa em teletrabalho. Certo? Portanto, há atividades que não é possível, e isto depois nas empresas, todos nós sabemos que lidamos com seres humanos. Muitas vezes é difícil lidar com pessoas e ter que explicar porque é que o António pode estar em casa, e a Maria tem que vir para o escritório. Depois vem a diferença de género. Se calhar tenho que vir para o escritório porque eu sou mulher. Eu tenho um amigo meu que estava em Inglaterra, foi acusado de assédio sexual, um processo longo, longuíssimo, por uma rapariga, e depois ele no fim teve que dizer que era gay. E depois disse ao contrário. Disse assim, então agora se calhar a perseguição é contra mim. E nós hoje vivemos com uma série de realidades que são novas realidades, que a inteligência artificial não vai resolver. Quando se fala do papel de um gestor, de um empresário, nós hoje temos desafios como nunca tivemos. E lidar com pessoas é o nosso maior desafio hoje. Porque as pessoas hoje têm uma expectativa cada vez maior. Quando nós falamos aqueles números, são números fantásticos, mas há 30 anos eu pagava melhores ordenados do que eu pago agora. Porque estes números são todos bonitos. Mas a verdade é que há 30 anos atrás era mais fácil comprar uma casa do que é agora. Muito mais fácil, as casas eram mais baratas também. E, portanto, nós hoje, em relação aos mais jovens, eu gosto de dizer que são miúdos, porque eu tenho 55 anos, mas eles têm muito mais dificuldades. Eu, quando fui trabalhar para Lisboa, eu vim de uma terrinha, que eu falo sempre, que é Sarnás de Bom Jardim, para vir para Lisboa, onde eu vivo agora, e pagava por um quarto no intendente 15 contos, 75 euros. Hoje um quarto em Lisboa, para um estudante, por menos 500, 600 euros, não se alugou um quarto. E o meu primeiro ordenado foi na Prológica, a trabalhar numa linha de helpdesk, que eu entrei para Direito, estudava à noite, e trabalhava de dia. E o meu ordenado eram 600 euros, 120 contos. E o Oliveira Silva disse-me, se eu fosse tão inteligente como parecia, se eu fosse tão bom de cabeça como era de conversa, passado 6 meses dava mais 30 contos. Eu, 6 meses depois, ganhava 750 euros, consegui enganá-los. Eles pensavam que era inteligente. Não foi fácil, mas consegui. Hoje, paga-se ordenados mínimos para fazer muitas atividades. Isto é uma realidade que nós enfrentamos hoje, 30 anos depois. Não vou discutir, ou não vou falar com os mais antigos, os mais géneros que aqui estão, quanto é que custava um bitoque, quanto é que custava um prato de sopa, quanto é que custava um táxi, quanto é que custava um litro de gasolina, que eram 30 escudos, quanto é que custa hoje, porque a realidade hoje é completamente diferente. E este, sim, é um grande desafio que nós temos. Portanto, respondendo concretamente à pergunta que o Camilo fazia há pouco, o desafio é cada vez maior, porque nós vamos ter que adaptar aquilo que eu considero o mais crítico de tudo, que é as pessoas, a uma realidade nova, uma nova dimensão, depois de internet, telemóveis, que é a inteligência artificial, que vem facilitar muita coisa, mas também temos um trabalho a fazer que é dentro da cabeça dos próprios empresários. Porque, para terminar, eu costumo dizer que o Covid, participei em muitas conferências, em muitos sítios, em televisão, e jornais, e artigos, e um livro, coisas muito giras a tentar convencer as pessoas da importância da mobilidade, dos BPMs, dos CRMs. O Covid, numa semana, conseguiu explicar mais do que eu numa década. Numa semana as pessoas perceberam tudo. A importância de poder aceder ao escritório remotamente, mas isto também trouxe novos perigos, como é a questão
dos nossos sistemas estarem expostos ao exterior, qualquer pessoa poder aceder, termos dados encriptados, andarmos a pedir bitcoins para desencriptar informação. Portanto, é raro a semana que não temos um cliente numa parte qualquer no planeta, seja em Angola, em Moçambique, cá em Portugal, que não esteja encriptado com alguém a pedir dinheiro para desencriptar informação. E não sei se sabem, eu nunca sei este tempo ao certo, qual é o tempo médio de um hacker na empresa até se dar a conhecer. Alguém quer arriscar um número? Em dias. É acima de 200 dias. Portanto, está lá a passear durante 200 dias a recolher informação. Um tipo que está informação. 200 dias no nosso sistema sabe mais do nosso sistema do que vocês próprios. Muito mais. No dia que ele dar tranca naquilo tudo, ele sabe o que é que está a fazer. E normalmente são pessoas para o mal, mas são pessoas muito competentes. E isto também é uma nova realidade, porque esta questão dos sistemas de inteligência artificial que estamos aqui a falar hoje vai trazer um maravilhoso mundo novo, é verdade, mas temos que nos preparar. Eu aproveito sempre estes momentos para criar este alerta, porque vamos ter que nos preparar para uma realidade completamente diferente, porque as ameaças que vamos ter no futuro são também maiores. Tentei ser diferente, Cláudia, mas agora vais ter dificuldade de acrescentar qualquer coisa ao que gostaste. Cláudia, tu não vai não. Cláudia, antigamente a gente olhava a Cláudia de uma empresa de contabilidade. Nós olhávamos para a contabilidade como um number crunching, ali os números. Mas isto está a mudar também. Ou seja, são cada vez mais conselheiros das empresas e não apenas analistas de números. Sim, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite da Associação Microfone ao pé da boca, por isso. Benedita. Efetivamente, a Betocnet é uma organização que trabalha com contabilidade, consultoria e processamento salarial, e também nós, até porque ouvimos o Vítor muitas vezes, e percebendo que o futuro da profissão vai alterar e alterar muito rapidamente, tivemos a necessidade de olhar para dentro e repensar de que forma é que nós iríamos criar valor, porque é disto que se trata o modelo de negócio, e também nós mudamos e alteramos o nosso modelo de negócio para nos adaptar e criar valor ao mercado. Se anteriormente funcionávamos numa lógica de business to business, portanto, produzir informação contabilística e financeira para entregar às empresas, percebemos da necessidade também de, neste processo, acrescentar valor e eliminar o erro humano e tornar o nosso trabalho mais eficiente. Com esta reflexão e acreditando que a inteligência artificial, as novas tecnologias e os novos modelos de negócio que existem no mercado também irão ter impacto nos profissionais que trabalham connosco, olhamos para dentro e, efetivamente, mudamos o nosso modelo de negócio no sentido de poder criar uma rede de contabilistas certificados independentes que trabalham efetivamente sobre a sua orientação técnica e especialidade, mas agregando-lhe, a partir da casa-mãe, um conjunto de competências, sejam elas do foro tecnológico, portanto, recorrendo ao nosso portal, à nossa possibilidade de fazer o reporting com a entrega de valor acrescentado ao cliente, sejam essas mais-valias do ponto de vista tecnológico, mas também, e como estava a referir o Fernando, do ponto de vista da qualidade na prestação deste serviço. Esta qualidade implicou que fôssemos à procura da certificação, ou seja, de um sistema integrado de gestão. A ISO da qualidade é de conhecimento da maior parte das pessoas, mas nós quisemos ir um pouco mais longe e este ano, inclusive, já éramos certificados na 27001, precisamente porque a integridade e a disponibilidade e a segurança dos dados a que temos acesso, e o nosso passo a seguir em termos tecnológicos será fazer aquilo que o Vítor te explicou há pouco. A segurança destes dados para nós é de extrema importância, porque nós temos, no fundo, a informação e os dados das empresas para as quais trabalhamos na nossa mão. Fomos buscar essa certificação, fazemos inovação a nível tecnológico para a profissão e, mais do que isso, tentamos criar, e aí é a nova liderança, criar nestes empresários que são independentes
que têm o seu escritório e que trabalham com as suas pessoas, uma linha de pensamento que os permita entregar valor ao seu cliente de uma forma mais rápida, mais célere e com menos erro humano, sustentado então neste novo modelo de negócio que é o modelo de rede, o marketing multinível. Gonçalo, 3 Cs. Eu acho que a malta precisa de ouvir. Estamos aqui a falar de modelos de negócio, empreendedores, 3 Cs. Vamos lá. Bem, eu acho que o primeiro C depende sempre da pessoa, não é? É preciso ter muita confiança em vós próprios, no vosso negócio, na vossa ideia, na vossa equipa, e essa confiança nasce, na verdade, naquilo que é a alma que metem em cada um dos projetos. É muito difícil, quando trabalham connosco, nós não olharmos para gente que esteja confortável, não é esse o grande desafio, mas que não sinta que tem, na verdade, capacidade para levar um projeto para a frente. E isso é o que faz distinguir os portugueses no dia-a-dia de uma forma muito, muito positiva e de uma forma muito proativa. Os empresários têm normalmente carisma, não é? Portanto, são gente que normalmente faz irradiar sobre si uma vontade, uma intensidade, um orgulho, uma vontade de fazer acontecer, que para nós é muito, muito relevante. Porque nós, no outro dia, recebi uma empresa nas áreas de recuperação de crédito e eles diziam-me assim, mas nós fizemos tudo certo. E eu disse assim, mas conhece alguém que tenha morrido com 80 anos e que não tenha entrado numas urgências? E ele, não, pronto, é só isso, veio aqui às urgências, passa aqui 2 meses, ou 3, ou 6, mas vai sair daqui para continuar. E ele, pronto, não tínhamos nada dessa ideia. Eu disse, não é por isto de se chamar, agora já mudei o nome disso, não é? Como diretor de marketing, tenho esta capacidade, agora chama-se Direção de Acompanhamento Especializado, que já não diz recuperação, já não dá aquela ideia, vou ficar sem nada. Uma vez também tive uns colegas que tiveram uma ideia absolutamente fantástica, que era criar um comitê, que era Comitê de Recuperação de Crédito. E eu disse, não, isto vai se chamar CARE, que é Comitê de Acompanhamento e Recuperação Especializado. Portanto, eu acho que há um caminho, quer na lógica de inglês, de cuidar, de nutrir, de ajudar. Nurture. De nurture, pronto. Eu acho que esse é o primeiro C que tem que haver, claramente, é a confiança de quem faz, de quem executa, de quem leva para a frente, de quem sabe que vai haver sempre uma pequena parte do caminho que tem tempestade, que tem tormenta, que tem dificuldade. Não conheço empresas que sejam um sucesso desde o primeiro dia. Aliás, vejam, a empresa mais valiosa do mundo, que é a Apple, vejam quantas vezes demorou e quantas vezes falhou para fazer o que faz hoje. Vejam outro exemplo europeu, que eu acho que diz muito, não é? Hoje a Nespresso é vista como uma empresa absolutamente fantástica, mas quando introduziram as cápsulas só à 4ª vez é que acertaram e, portanto, tentaram várias vezes. Portanto, há muitos e bons exemplos, também em Portugal, de empresas que são absolutamente notáveis e que tiveram muitas dificuldades e que mudaram radicalmente o negócio, mesmo nos grandes negócios. Se forem ver, na Amorim não foi tudo um vento de popa, na Sonai não foi tudo um vento de popa. Começaram como industriais, acabaram como retalhistas. Na Jerónimo Martins esteve longe de ser um vento de popa. Ia tendo um resfriado brasileiro que, se na altura não tivesse um banco como o BCP de suporte, tinha caído um dos maiores grupos, para não dizer o maior retalhista português, e que hoje, com muita dificuldade e com muito desafio, se mete noutro conjunto de operações e que entra em novas geografias também na América Latina, mas não no Brasil, que permite, na verdade, esse crescimento. Portanto, não há só ventos de popa, há mesmo muitos ventos de dificuldade. O segundo tema, o segundo sei que eu acho que é absolutamente crítico, é empresas com foco nos clientes. Se não tivermos empresas com clientes, não há negócio. Porque, no fim das contas, tem que haver alguém que paga o valor da fatura que nós emitimos, que tenha liquidez, que tenha confiança, que tenha capacidade de pagar um valor de um produto, um serviço, de uma tecnologia, como aqui o Fernando, de uma capacidade instalada para, na verdade, se fazer acontecer o nosso negócio. Aquilo que nós sabemos, e é bastante claro em todos os estudos, então nos de marketing nós somos absolutamente obcecados por isso, é que o melhor e o maior, a melhor e a maior fonte de angariação de novos clientes acontece sempre com a recomendação. E a recomendação acontece com a satisfação, com a experiência e com a capacidade de sermos nós e os nossos clientes o principal promotor ativo desses negócios. Portanto, gente satisfeita, gente que recomenda e gente que nos permite alargar a base de clientes é absolutamente crítico. Porque com mais clientes, com mais mercado, com mais negócio, sejam nacionais ou internacionais, as vossas empresas estarão sempre a crescer naquilo que é o seu negócio.
E, portanto, com empresas que crescem o seu volume de negócios, a sua margem, a sua capacidade de meios libertos e a sua capacidade de autonomia, na verdade, nós sentimos-nos mais confortáveis. E para mim é absolutamente crítico. E o último C, eu acho que é, só escolhendo 3, há muitos, já fui dizendo aqui muitos durante o caminho, eu acho que é absolutamente crítico e é um desafio que vos deixo a todos. Aliás, deixei o mesmo na Solancis há menos de 3 meses, quando lá tivemos, que é o C do conhecimento. A economia portuguesa tem que se juntar com as universidades portuguesas. Nós estamos cada vez melhor serviços de universidades portuguesas. E nesta semana fiz uma conferência na Universidade Nova em Lisboa, não muito longe daqui, e a determinada altura, um dos professores, o Dedino, virou-se e disse-me, olha, isto tem que ser em inglês. E eu disse, tudo bem, ok, pá, os slides são em português, mas eu já faço a tradução. E percebi que na sala havia 70% de estrangeiros. E isto é mesmo muito importante, ou seja, é muito importante que a economia portuguesa se abra. Se abra ao talento, se abra ao conhecimento, se abra à inovação. Esta ligação das universidades com as empresas tem que deixar de ser um tabu. E não pode ser só uma lógica de está aqui a nossa fonte da mão de obra futura e das pessoas, do talento que aqui precisamos nas nossas empresas. Não. Está ali a fonte do conhecimento que nós temos de trazer para dentro das nossas casas, para, na verdade, conseguirmos ampliar aquilo que é o valor potencial das nossas empresas. Porque eles estão sedentos. Se no passado havia muita política do senhor professor doutor e a tese trazia 85 páginas e 2 páginas de conclusão e um abstract com meia página e ninguém compreendia o que é que eles tinham andado a estudar, agora as coisas são muito mais práticas, são muito mais simples, são muito mais orientadas, sobretudo nas escolas de engenharia, nas escolas de gestão e nas escolas de economia. Deixem-me dar-vos na minha opinião, esta opinião clara, que é abram as vossas empresas, porque eles não são nem de partilhar, nem são de levar, são de trazer conhecimento, trazer pessoas, trazer novas realidades, trazer novas geografias e depois conhecem-se todos. Portanto, aquilo faz-me lembrar aquele modelo que nós temos, que é importante ter, porque hoje muitos dos projetos que vão poder aceder de fundos europeus são projetos, por exemplo, de investigação e desenvolvimento em que são obrigados a trazer o mundo científico e o meio académico. E o que é que os académicos têm? Que é muito bom. Têm uma rede e uma network global, porque conhecem gente na Europa toda, nos Estados Unidos, e falam com outros que estão lá do lado de lá, e que também conhecem empresários do lado de lá e ligam as pontes. E como ligam as pontes, abrem-nos para nós mercados, que são mercados muito importantes. E porquê é que eu vos digo isto? Que é mesmo muito, muito importante. É que nós, em Portugal, para eles, no mercado europeu, por exemplo, que são 500 milhões de consumidores, ter mais 10 milhões é irrelevante. Mas para nós que somos só 10 milhões, ter acesso a outros 490 milhões com gente na Alemanha, na Itália, na Espanha, na Suécia, na Finlândia, e em que muitas vezes a vossa porta de entrada é o professor, é o académico, é o investigador que fez um projeto que esteve lá no Erasmus, que voltou, é meio caminho andado. Meio caminho andado para vocês poderem entrar em novos mercados com gente que vos pode apresentar e dizer são nossos parceiros em Portugal, confiem nesta gente. É quase como um selo de confiança, um selo de qualidade, um selo de garantia, além de vos dar acesso a uma série enorme de projetos, e não me levem a mal, eles, não sei se é por terem esta aura da academia, têm o dobro dos fundos perdidos das empresas. Portanto, é mesmo bom, depois não sabem o que é que vão fazer com eles. É mesmo bom que vocês consigam entrar nesse caminho, porque, na verdade, com esse C vocês fazem a diferença. Portanto, se me permitem, com confiança e clientes, com capacidade de fazer ampliar o vosso mercado e, sobretudo, com conhecimento, eu acho que têm aquilo que é necessário, que é a credibilidade, o caráter e a ambição para fazerem crescer. E é no C do crescer, se me permites, Camilo, e é no C do crescer que as coisas acontecem. Portanto, nós temos que crescer. E temos que crescer à séria, para crescendo ganharmos a nossa autonomia. Eu gostava e adoro cada vez mais, quando falo com os empresários, eles me dizem que têm as coisas desenhadas, programadas, orientadas. Eu outro dia a explicar ao meu presidente porque é que muitas vezes nós no banco vos pedíamos o aval, e ele perguntava, mas para que é que vocês pedem o aval ao empresário? Ficam a saber, o meu presidente não gosta de avalos, por ele libertava-os todos. E eu disse-lhe, nós pedimos o aval ao empresário para perceber a confiança, o pescoço e, na verdade, o caráter que ele tem. É só por isso, a gente não vai executar. Aliás, dizia ele... Eu, por acaso, também já pedi o aval ao administrador.
Banco de Depósito a Prazo para medir também... É isso, mas ele também tinha esse argumento, E eu disse, ele tinha esse argumento. Era isso, ele tinha esse argumento. O meu presidente não gosta de avalos e por vontade dele libertava-os todos. E eu e o meu diretor de crédito gostamos. E gostamos não é para os executar, pelo contrário. É por uma razão. É que nessa assinatura nós colocamos aquilo que para nós é crítico, que é o caráter, a confiança e o compromisso dos empresários. E deixem-me dizer-vos isto, de uma forma muito aberta e muito clara. Eu, enquanto empresário, dou aval. E já tive que dar a vários bancos que não ao meu, felizmente, porque não tenho crédito. O grande desafio é este. E eu acho que é isto que nós temos que articular entre nós, porque às vezes também é mesmo muito difícil partilharmos isto. O nosso objetivo é ajudar as empresas a avançar. Empresário não tem horário, não tem salário e não está preocupado com o património familiar, porque normalmente isso é 2 ou 3 ou 4% ou 5% do património global que a empresa tem. O sonho do empresário, e eu sou filho e neto de empresários, é perceber como é que é a próxima sucessão, a próxima geração e a ampliação que deixa na responsabilidade dos netos, dos bisnetos, dos trisnetos. O caminho das empresas não é viver e morrer. O caminho das empresas é como aquele relógio da Patek Philippe, que é ninguém o detém. É passado de geração em geração. É passado de geração em geração. E é isso que nós queremos. Empresas de geração em geração. No meu caso, eu já vou na 3ª geração com a responsabilidade clara de que esta é a minha capacidade de garantir com os meus filhos, portanto a 4ª geração, e aos meus netos, a 5ª geração, nenhuma geração renega aquilo que não é uma herança, é um legado. É que são coisas muito diferentes. É que a herança é aquilo que pode ser objeto de imposto sucessório quando um dia o tivermos, ou como têm os franceses. Um legado é qualquer coisa que não tem nem tributação nem taxação. É o valor da família, é o nome da empresa, é o nome dos fundadores. E por isso é que eu vou dizer aqui hoje, que a última vez que eu estive com o Samuel e com a Maria José, eu fartei-lhes encher a cabeça, ali na padaria e na pastelaria da Maria José, e disse-lhes, o vosso trabalho não é garantir uma família de imigrantes, é garantir que todos os que estão lá fora voltam e que têm a oportunidade de permitir que a vossa região, a vossa cidade, o vosso país, tem cá os nossos melhores. Nenhum dos nossos melhores deve estar noutro sítio que não aqui. Portanto, é aqui que nós queremos os nossos melhores. Portanto, o trabalho deles, o meu trabalho, o trabalho das próximas gerações, é garantir que os nossos filhos têm futuro em Portugal. É esse o meu trabalho e é por isso que eu martelo a cabeça. Há tanta gente, desde o Primeiro-Ministro ao Presidente da República, ao Presidente do meu banco, martelo-lhes a cabeça de manhã, à tarde e à noite. Porque eu quero um país para nós e quero um país que seja um país feliz, com gente cá. Portanto, é a nossa responsabilidade garantir este legado para todas as gerações. Comigo e com o BCP, garanto-vos que contam sobretudo no momento das dificuldades. Obrigado, Gonçalo. Não é preciso nada disso, é o que eu sinto. Eu ia passar aqui ao resto do painel, só que estávamos muito para além do tempo e eu gostava de dizer que há bocadinho o Nuno Catita dizia-me assim, o Nuno Catita já me foi, acho que foi o Nuno, tínhamos que fazer aqui uma coisa um dia destes, trazendo o Ministro da Economia. Fica feito, eu aceito o desafio. Eu vou falar com o Pedro Reis e vamos voltar a organizar uma coisa destas com uma componente um bocado diferente, trazendo aqui o Ministro, até para perceber algumas coisas que o Gonçalo estava a dizer. Eu quero agradecer aqui ao painel, não tivemos tempo para explorar tudo, mas gostava que dessem uma salva de palmas ao Gonçalo, porque ele fez anos ontem, e agora em vez de estar numa festa em Lisboa, está aqui. Okay? Muito obrigado pela vossa prestação. Podem ir para os vossos lugares. Bom, antes de irmos embora, deixem-me só passar aqui 2 ou 3 notas. A primeira, como já perceberam, a educação é mesmo importante. Eu não tinha combinado nada disto com estes senhores e no primeiro painel logo tivemos a oportunidade de ver isso, da relação entre o Externato da Benedita e as empresas, que é uma coisa fundamental. Portanto, a educação é crítica. Segundo ponto no meio disto tudo é, não vale a pena nós medirmos o sucesso por palavras. O sucesso mede-se apenas de uma forma.
nós acrescentamos valor àquilo que fazemos na vida ou não? Nós acrescentamos valor na nossa vida pessoal? Nós acrescentamos valor na nossa vida profissional? Nós acrescentamos valor nas empresas? Isso é a única coisa que conta. E isso é algo que nós temos que ter permanentemente no nosso objetivo, quando estamos a gerir. Porque é isso que faz a diferença. Terceiro ponto. Como se percebeu aqui, o mundo, porque está de portas abertas, é um mundo de colaboração. Este exemplo que o Gonçalo deu, sobre quando nós estamos a trabalhar com académicos, às vezes são os tipos lunáticos, mas têm uma vantagem. Eles conhecem outros mercados, analistas noutros países, por sua vez estão relacionados com empresários, e era muito, muito importante percebermos isto. O conhecimento só faz sentido quando ele tem aplicação prática. Porque ficar só na teoria, quer dizer, qual é a utilidade que tem? E, portanto, esta nossa ligação ao meio académico é uma ligação fundamental. O último ponto que eu queria referir aqui é lembrar isto. Eu sei que é muito chato, um sábado à tarde, nós estarmos a abdicar de outras coisas, inclusive a da família, para podermos estar aqui a discutir estas coisas. Mas é assim, eu só conheço uma forma de crescer. É trocando experiências. Na nossa profissão, na nossa atividade empresarial, esta é a única forma de crescer. Porque nós podemos ser uns génios, ter umas ideias belíssimas, mas a troca de informações sobre o setor, como há bocado se dizia aqui, não é? Vai-se partilhando, consegue-se perceber quais são os problemas, e são esses problemas, esse consenso sobre os problemas que depois nos leva a tomar decisões ou a influenciar decisões do ponto de vista político, não é? Isto é que é fundamental. Porque é uma coisa que a gente não se pode esquecer. Lembram-se da conversa inicial? Qual é a estabilidade que nós temos num país onde se fazem 1.350 alterações ao IRC em 30 anos? Qual é a estabilidade que a gente pode ter quando pega no código do IRC ou do IRS e olha para ele, ver o preâmbulo do código, dos códigos em 1988, e olha-se para ele agora e diz que não tem nada a ver com o que era. Mas não é no lado positivo. Aquelas 20 linhas que eu falava no início, agora são 101. Porquê é que estão ali 101 linhas? É para a pessoa para justificar o emprego de alguém, seguramente. E que não é nas empresas. Eu nunca mais me esqueço deste exemplo. Houve uma empresa de consultoria, uma vez que acompanhou uma empresa portuguesa que queria colocar a sua sede na Holanda. E quando chegaram à Holanda, estava lá um funcionário do fisco com quem o empresário se foi reunir. E o tipo do fisco diz assim: o meu nome é so-and-so e eu estou aqui para ajudar a pagar menos impostos. Ouviram bem isto? Eu estou aqui para o ajudar a pagar menos impostos. É exatamente o contrário do que se passa aqui. Mas agora vem a pergunta: nós podemos fazer alguma coisa sobre isso, atuando diariamente? Não. A única coisa que podemos fazer é, primeiro, pressionar a classe política. Segundo, votar de forma diferente. Terceiro, capacitar quem está à nossa volta, porque sem o cidadão comum perceber estas coisas, se o Zé da rua não perceber que um país não pode mudar 1.350 vezes o IRC em 30 anos, se esse Zé da rua não perceber, ele nunca vai mudar o voto. E quando ele não percebe nada, o político está à vontade, faz o que lhe apetece. Portanto, a nossa missão principal é a nossa capacidade cívica de intervenção na sociedade, porque isso faz toda a diferença. Bom, eu também não queria me queria ir embora sem dizer que depois o mundo são coisas engraçadas. Já há bocado eu dizia aqui que o meu pai é daqui, da Riba Fria, e acabei de descobrir que quase parti as pernas ao pai da Filipa a jogar futebol na Riba Fria, porque a minha tia Gracinda, que morava ali, o largo à frente da casa, na rua da igreja, era um sítio onde eu costumava ir passar férias. Há bocado o Luís Couto chegou-se ao pé de mim no intervalo e disse-me: tinhas umas botas lixadas e estávamos a jogar futebol, quase me partiste as pernas uma vez. Bom, as minhas desculpas ao Luís, quase 40 anos depois deste episódio, mas lembrar que isto é a minha responsabilidade por como dito. Eu gosto muito de vir aqui, primeiro pelo dinamismo que a associação empresarial tem, segundo porque tenho aqui muita gente que é mesmo família, terceiro porque isto para mim é como dizia o Gonçalo, não é? É como um Patek Philippe, isto vai de geração em geração. Portanto, aquilo que o meu pai me falava quando eu era miúdo, eu conheço a ICEL, não é de agora, eu conheço a ICEL dos anos 70, quando eu vivia em Moçambique, o meu pai falava de ICEL. O meu tio Jacó, infelizmente já não está,
Eu só tenho uma tia que é tia Gracinda, que tem 93 anos, está aqui no bar da paroquial aqui da Bendita. O meu tio Jacó, casado com a minha tia Gracinda, trabalhava na ICEL. Portanto, estou a ver, isto para mim é um prazer, é mesmo sentido, é do coração, de fundo do coração, porque isto é uma espécie de legado que o meu pai me deixou. Mas nada disto teria sucesso se vocês não tivessem estado aqui. Muito obrigado a vocês, muito obrigado à Associação Empresarial e em breve voltaremos aqui, provavelmente, como Ministro da Economia. Até à próxima. Beberete lá em baixo e ir lá comer, não é, Nuno? É lá em baixo outra vez, não é? Até já.